E aí, cambada? Esse é o podcast do Rei Grifo. Com a mão, iluminou a sua frente, girando lentamente os goggles, passando de um filtro para outro, tentando encontrar qualquer discrepância, por menor que fosse, nas paredes negras da alcova da morte. Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo. Eu sou a Thaís Prioli. Hoje nós estamos aqui para falar sobre Guanabara Real, a Alcova da Morte, dos autores Enéas Tavares, Nikellen Witter e o A.Z. Cordenonce. Antes da gente falar do livro, vamos só agradecer quem comentou no último episódio, que foi o Walter Targaryen, Lucas Mimoso, Rubem Almeida, Alessandro Alves, Fabrício Menezes e Cláudio Pozas. Pra quem não sabe, o último episódio foi sobre o livro Nós, do Yevgeny Zamyatin. Algumas pessoas acharam que o podcast ia ser sobre nós dois. Não Por sorte deles não foi. Foi só sobre o livro mesmo. Vamos ao livro Guanabara Real, né? Que ganhou recentemente o prêmio Leblanc. De livro nacional. Isso. De fantasia. Tava concorrendo com Ordem Vermelha, do Felipe Castilho, e o Passagem para a Escuridão, do Danilo Sarcinelli. Que são outros dois ótimos livros também. Sim. Guanabara Real, ele é um livro lançado pela editora Avec. Ele foi escrito a 6 mãos, como a gente falou anteriormente, por esses 3 autores. Ele tem um modelo bastante interessante, que ele é um livro com 3 personagens principais, com 3 povs, né, que é os pontos de vista, e cada um dos autores escreve especificamente um personagem. Então eles, na verdade, eles se reuniram, combinaram como seria a história, e foram escrevendo a história. Ele foi feito para ser uma série, na verdade, né? Sim. A série Guanabara Real em si não é o nome do livro, é o nome da série. O nome desse livro é o Alcova da Morte. Pra quem não conhece, os autores, eles já tinham lançado livros sozinhos anteriormente, né? Isso. Sendo que, pelo menos, o Cordenonce e o Enéas lançaram livros de steampunk. O Cordenonce, ele lançou Le Chevalier e também o do Sherlock Holmes. Mas o Sherlock Holmes foi depois. E o Enéas Tavares já tinha lançado Lição de Anatomia do Temível Dr. Lewison pela Leia. Isso. E a Nikellen também tinha lançado Territórios Invisíveis pela Avec, sem falar que ela também fez um monte de conto, né? E sobre o que é o livro? Sobre o que é o livro? Tá, eu vou fazer Vou fazer dramaticamente. Brasil, 1892. Na noite da inauguração da estátua do Corcovado, um horrendo crime toma de assalto a alta sociedade carioca. Para resolver o mistério, a investigadora particular Maria Teresa Floresta, o engenheiro positivista Firmino Boaventura e o dandy místico Remy Rudá terão de se embrenhar numa perigosa trama de poder e corrupção. O que parece mais um caso, aos poucos se revela um plano que põe em risco o futuro de todo o país, e para impedi-lo, a agência de detetives Guanabara Real terá de usar toda a sua perícia para solucionar os enigmas tecnológicos e os mistérios arcanos da sangrenta Alcova da Morte. Já pode trabalhar como narrador da sessão da tarde. Hoje, após video show. Ok, dá pra ter uma ideia boa do livro sem meter uns spoilers no meio, né? Se bem que, assim, como o livro ele tem essa tripla narrativa, em que cada escritor escreve o seu próprio personagem, eu acho que as histórias, elas são bem individuais, na verdade, no fim das contas, né? Elas se cruzam então, no final. São e não são. Elas se cruzam no final. Tem alguns momentos em que eles se juntam também. É bem rápido, né? Mas cada um tem meio que um objetivo, né? Sim, cada um... Eles são 3 detetives, né? Vamos falar aqui. Sendo que o Firmino é mais responsável pelas partes tecnológicas. Sim. A Maria Teresa é responsável pela comunicação em geral e pela investigação em si. Uhum. E o Remy, ele é mais pras partes obscuras, ocultismo, essas coisas. O Remy, ele tem uma forte ligação com algumas figuras do submundo, pelo que eu entendi. Sim, também. Então eu acho que ele às vezes é meio que... Ele pega informações da rua, assim, sabe? Sim. Ele tem Streetwise. Streetwise. É a 4ª edição do D&D. Juntos eles formam, né, uma rede de informações. O Firmino, ele é o cara que é um pouco mais o outsider, assim, que é aquele personagem meio que não se encaixa muito, porque existe o fato dele ser negro e ele sofrer bastante preconceito por causa disso. Então, na verdade, o talento dele é mais puro, assim, mais bruto. É puro talento, é só
E o que é o steampunk? Porque esse livro, ele se passa... A gente fala muito sobre steampunk. Tá. O que é steampunk? Steampunk, ele é um tipo de retrofuturismo. O retrofuturismo, que normalmente o pessoal acaba colocando punk no nome, tipo o cyberpunk, o steampunk, o cavepunk, pode ser um monte de coisa, né? O retrofuturismo, ele é quando você pensa no passado e num possível desenvolvimento tecnológico avançado dentro daquele passado. Mas não um desenvolvimento igual ao nosso. É tipo um desenvolvimento por outras vias, que acaba ficando diferente. Então o steampunk, ele acaba colocando assim, que nem esse negócio assim, membros de prótese movidos a vapor ou a energia elétrica daquela forma mais crua, né? Mais tradicional, não por bateria e servomotores como você faria hoje em dia, mas um negócio assim mais bem mecânico e tal, mas que ainda funcionaria, sabe? Eles dariam um jeito de outra forma, do personagem usar como se fosse uma coisa natural. Tem uma parte do livro que eles encontram um negócio que é tipo um tanque de guerra que tem pernas, sabe? Como se fosse uma aranha. Então, tipo, é como se fosse uma espécie de robótica avançada dentro de um universo em que tudo é movido a vapor, ao invés de motores a combustão, motores elétricos, esse tipo de coisa. Apesar de existir eletricidade já, de uma forma mais simplificada. Então, quando você pensa em retrofuturismo, você pensa em, tipo, um desenvolvimento tecnológico do passado. Às vezes até a visão que aqueles caras tinham do que seria o futuro deles. Sim. Da mesma forma que o cyberpunk, ele é um desenvolvimento tecnológico que, assim, típico dos anos 80, sabe? Como eles pensavam que ia ser o futuro, sabe? E esse tipo de coisa. Mas enfim, nós demos um resumo, vamos falar o que a gente achou, aí a gente já pode falar à vontade, né? Porque a gente já tá começando a caminhar pra revelar coisas demais. Thaís, o que você achou do livro? Bom, eu gostei bastante do livro. Sim. Foi engraçada a história, porque assim, a gente soube que ia ter o prêmio LeBlanc, e eu falei, antes de saber de quem ia ser o prêmio, eu falei assim, a gente já fez Ordem Vermelha, né? Vamos tentar fazer os 3, não vai dar tempo antes do prêmio, mas vamos agora fazer do Guanabara Real. Sim, porque eu já tinha lido. O Gustavo já tinha lido, eu falei assim, vamos ler. E eu comecei a ler antes de saber do prêmio. Tava gostando bastante mesmo do livro. Uhum. Então, o que eu gostei? Eu gostei muito de ter 3 escritores, cada um escrevendo um personagem diferente. Uhum. Dá pra perceber isso até na parte em que eles estão escrevendo, pela escrita diferente. Não é um livro que fica desconexo por causa disso, de jeito nenhum. Foi muito bem trabalhada essa edição desse livro. Uhum. Mas é bem interessante que os personagens talvez sejam mais ricos por conta disso. Sim. Tem alguns capítulos que a gente tá falando assim, às vezes eles se encontram. Eu fico pensando, nossa, como que eles escreveram isso? Será que eles se juntavam pra escrever a cena? Ou então cada um ficava incumbido de uma cena em conjunto? Pelo que eu entendi, depende de quem é o ponto de vista. Se a gente tá num capítulo da Maria Teresa, vai ser a Nicole que vai escrever, independente dos outros personagens aparecerem. E como eles reagiriam. Como assim? Porque muitas vezes ela descreve como os outros reagiriam e tal. Não, eu acho que existe um consenso, porque eles fizeram reuniões, logicamente. Com certeza. Pra fazer, até porque todos eles tinham acesso próximo, né? Até recentemente eu vi uma notícia que eles estavam fazendo reuniões para o 2º volume já. Legal. Então, eles faziam reuniões pra discutir a história, lógico que eles definiram quem seria o vilão, qual era a história principal, como seria a história de cada personagem, provavelmente cada um sugeriu como seria a história de seu próprio personagem, e depois eles foram se juntando as histórias pra ver onde elas se cruzariam, e aí cada um definiu muito bem o seu personagem, e aí quando outro escritor ia escrever o personagem dele, ele teria que seguir aquelas diretrizes, eu acho, daquele personagem, entendeu? Entendi. Então, por exemplo, sei lá, o Enéas fala, o Remy, ele é assim, ele é meio... Ele é dandy, então ele tem uns trejeitos talvez meio andrógenos, não sei o que, e ele faz isso e aquilo, e aí quando a pessoa, então quando o coordenador ou que vão escrever, eles têm que escrever com isso em mente, né? Eu também gostei muito de como a história se desenvolveu. Uhum. Eu acho que em nenhum momento ela foi apressada e nem foi com um passo lento. Foi num ritmo muito bom. O fim do livro, ele deixa um gancho bem interessante. Porque assim, quando eu tava no meio do livro, eu falei, nossa, eu não queria que acabasse. Eu não queria que resolvesse nesse livro tudo. Porque... Mas você não queria que resolvesse tudo? Não, porque não faria sentido resolver tudo. Tá. Ao mesmo tempo, eu queria que tivessem outros livros. Sim. Então, isso eu queria. E outra coisa que eu gostei bastante é que isso me lembrou de uma aventura que a gente jogou assim, muito antigamente, quando ainda tinha um encontro internacional de RPG aqui em São Paulo. Uma aventura de Castelo Falkenstein.
Sim. Acho que você deve lembrar. Sim, a gente jogou no Brasil. Né? Isso. Eu não lembro se foi no Rio de Janeiro ou em São Paulo, Aventura, mas assim, tinha essa carinha. Ela se passava num hotel, né? Isso. Tava tendo meio que uma festa naquela área de aquele salão do hotel, e era meio que esse estilo, assim. Era bem social, tinha um personagem que era um jornalista, tinha um personagem que era um policial, tinha todas essas coisas, e era um mistério também. Isso, daí eu achei bem legal isso. Meio Agatha Christie, na verdade. Né? Nossa, aventura super Foi um pouquinho mais. O que você achou do livro? Eu gostei bastante na época que eu li ele. Eu já falei várias vezes do Gorilla Cyborgs, que eu acho que é um negócio super legal. Não, eu acho que assim, se você vai puxar pro fantástico, eu acho que tem que chutar o balde mesmo. Eu não gosto que as pessoas ficam segurando o steampunk como se fosse uma carta na manga, sabe? Eu acho que você tem que ir com tudo já, assim. Então, por exemplo, nas partes do Raimi que tem ocultismo e já mostra, assim, coisa mágica mesmo, ou nas partes do Firmino que tem, tipo, todas aquelas tecnologias super desenvolvidas, que ele fica citando várias vezes, tecnologias steampunk. Eu acho isso legal, eu acho que tem que exibir isso mesmo, e tem que fazer parte do mundo, da normalidade dos personagens. Isso foi um fator que eu gostei bastante. Eu gostei muito do livro, acho que por causa das inspirações do livro. Ele fala que cada um dos autores meio que se inspirou em um escritor específico, né? A Nick Allen se inspirou em Agatha Christie para escrever as partes da Maria Teresa Floresta. O Cornedon ele se inspirou em Júlio Verne para fazer, né, a parte do Firmino, que é tipo a parte tecnológica e tal. O Enéas se inspirou em Lovecraft para fazer a parte de ocultismo. Sim. E de magia, horror, porque envolve bastante disso. E eu senti, assim, eu tinha lido antes, e aí eu já fiquei meio que esperto com isso, e eu senti esse espírito mesmo nos capítulos de cada um. Eu acho que os 3 tiveram sucesso no que eles quiseram passar, e eu gostei bastante, no final das contas, por causa dessa coisa assim meio referencial. É uma coisa nova, eu gosto, isso que é bom, é uma coisa nova e ao mesmo tempo referencial, sabe? Isso, e misturando várias coisas legais. Sim, exatamente. É uma coisa nova e familiar. Então, foi um livro que eu gostei bastante. Ele é um livro super rápido, né? Ele é curto. Muito rápido. Ele tem, o quê? 200 páginas? 200 e poucas páginas. 200 Mas que você lê assim, em um dia, tranquilamente. Eu li em 4, 5 horas só. Comecei a ler numa quinta, terminei no domingo. Isso porque eu li poucas horas por dia. Eu acho que ele tem um artifício interessante no livro também, que tem as cartas e essas coisas que fazem parte da história. A minha única reclamação do livro é em relação às cartas e a parte de jornal. Por quê? Porque quando você tá lendo no Kindle, como ele não transcreve isso, fica como forma de imagem, é um pouco complicado de ler. Ah, tá. Você leu como no impresso, no livro, né? Então não tem esse problema pra quem lê no impresso. Mas pra quem vai ler no Kindle, você não tem como... Você consegue marcar... Você destaca o trecho inteiro se você marca. Sim. Você não consegue destacar uma parte importante. Se você quer destacar uma parte numa carta ou numa matéria de jornal, essas coisas. Tá. Porque isso é como imagem, faz sentido. Você realmente não consegue ampliar nada. Funciona melhor, então, pro livro impresso. Verdade. Sim. Mas eu gosto bastante dessas partes no impresso. Eu acho que é uma coisa legal, assim, que traz uma coisinha diferente, interessante sempre. Não chega a criar um formato epistolar, que é um negócio estilo Drácula, né? Mas ele dá um background, assim, dá uma construção de mundo através dos jornais, né? Porque, assim, em nenhum momento, foi uma parte que eu gostei também do livro, isso, ele te dá um infodump falando assim, olha, o Brasil avançou, tá nesse nível de avanço aqui por causa disso, disso, disso. Não, simplesmente, a gente tá nesse nível... E pronto, aceite. Tipo, Brasil, 1800, não sei o quê, e... Nós temos Gorilla Cyborgs. Não, ele não... Gorilla Cyborg é um negócio que parece... No fim. Tá, a gente tá dando spoiler, vamos... Vamos para os spoilers. Vamos. De fato, estou bem pouco interessado em saber se existem demônios ou não. Nossos fatos são uma lista de desaparecidos, provavelmente mortos, e um assassino ou um bando deles. Ao que parece, os criminosos que buscamos acreditam em demônios, e isso é suficiente para toda a nossa preocupação. Ok, muito bem. Vamos dar o grande spoiler aí. Tem um grande vilão
nesse livro, que é o Barão do Desterro. Isso. Dá pra desconfiar dele, se não sabe se, meu Deus, ele é realmente o vilão ou não. Se vai ser aquela coisa Agatha Christie, que é aquele personagem que você acha que é o vilão e não é. Tudo gira em torno da famigerada Alcova da Morte. A Alcova da Morte, ela é uma sala secreta que eles encontram na base do Corcovado. Ela é cheia de armadilhas, né? Isso. E, na verdade, o que acontece é, eles encontram uma pessoa que morreu com uma das armadilhas. Tudo isso acontece numa festa que tá tendo do Barão do Desterro, que ele vai inaugurar uma estátua. Que no lugar do Cristo Redentor... seria uma estátua dele. Então. Eu fiquei até pensando, nossa, será que é o Cristo Redentor? Não, mas não era o Cristo, então, é ele, né? Eu fiquei, será que foi nessa época do Cristo Redentor? É uma pessoa um pouco egocêntrica, né? Fazer a estátua dele. Ele acha que ele tinha bastante importância pra ter uma estátua em cima do Corcovado. Será que não é melhor que a população decida isso e faça? Não, a população tem dinheiro pra fazer a estátua? Não, mas o governo. Tá, mas não sei se a maior parte das estátuas são governamentais. Nem sempre. Às vezes é um presente do artista pra cidade, umas coisas assim eles fazem, né? Aí nessa festa, Maria Teresa está lá pra investigar algumas mortes já. Eu não sei como, ela não conta como ela foi parar até lá, nesse momento, né? Sim. E aí ela já mostra algumas habilidades sociais dela, que é o principal ponto, né? A Maria Teresa, ela é o face. Dos personagens desse grupo, dos detetives, ela é a que interage socialmente, a que é carismática, a que é manipuladora, a que vai conseguir fazer... E é engraçado que ela não usa só essas habilidades dela nos outros, né? Ela usa também nos detetives. Sim, ela também usa no Remy e no Firmino. Porque quando eles não cooperam, esse tipo de coisa, ela que mantém todo mundo nas coleiras. Tanto que eles chamam ela de a chefe. Praticamente, né? Mas eu não sei se eles dão... Mas ela que formou, não é? A Guanabara? Então... Várias vezes, eu não lembro o Remy, mas o Firmino chama ela de a chefe. Sim. A parte dela, apesar de tem muita interação social, porque assim... Aí essa é a parte que eu acho a Agatha Christie. Porque a Agatha Christie, apesar de ser de investigação, não é... Ela envolve mais personagens conversando com outros. Sim. Eles revelam coisas através de diálogos. Assim o livro avança melhor. Na minha opinião, eu prefiro... descobrir as coisas a partir do diálogo do que através de infodumps. Eu acho que é bem isso que aparece nos trechos dela. Ela começa a fazer essa investigação lá na festa, e aí é nisso que tem a ocorrência de encontrarem o morto, que é o Pedro Flores. O Pedro Flores, ele trabalhava lá, e o primeiro suspeito é o engenheiro. Sim. Do assassinato. O engenheiro é preso e tal. Nisso, ela chama o Remy e o Firmino, e os dois começam a investigar. O Firmino, ele acha um dispositivo. Uhum. Na verdade, ele não acha o dispositivo na primeira vez, mas numa segunda visita ele acha o dispositivo, e um dispositivo que ele lança dardos envenenados. Uhum. Tem uma solução ali com veneno, e conforme a pessoa aciona, ele dispara esses dados. Isso. E o Remy, na análise dele, ele acha vários símbolos relacionados a entidades e tal. O Remy, ele passa a fazer a investigação holística do grupo. Isso. E o Firmino começa a tentar descobrir como que foi feito esse dispositivo e quem fez. Porque não é um dispositivo simples. E ele vê que tem uma peça que é uma peça bem difícil de ser achada, porque aí se vem aquelas informaçõezinhas do passado, né? Que essa peça foi utilizada numa arma para matar uma duquesa, alguma coisa do tipo. Aí foi proibida a venda dessa peça, então a pessoa só conseguiria essa peça indo pelo mercado negro. Sim. Aí ele fala, então aí já temos onde começar, né? Uhum. E ele começa a tentar achar quem comprou a peça. Aí ele tem que fazer a investigação no mercado negro pra ligar o dispositivo a alguém. Enquanto isso o Remy, ele começa a investigar quem é essa entidade que tem esses símbolos, etc. Por que esses símbolos estavam lá naquele local. E a Maria Teresa ela meio que fica ali na alta sociedade, né? Isso. Também, às vezes, ela também tem relações com, tipo, as crianças de rua, não é? Porque o que eles estão investigando mesmo, que levou eles até isso, é o sumiço de várias pessoas. Alguns adultos, mas a maioria delas jovens, e jovens de rua. Isso. Que é o que ela tá mais vendo. Eu acho interessante essa ideia de que eles já são uma agência de detetives e eles já estão investigando um caso quando começa essa história, sendo que esse é o primeiro livro. Porque, assim,
Pensa em contrapartida no outro livro do Cordenonce, que é o do jovem Sherlock Holmes. Sim. Naquele, o primeiro livro, ele conta de fato como Sherlock conhece o resto do grupo dele lá, que é Isso, é um livro bem de início, né? Isso. E esse livro não. Esse livro, ele já começa a partir de uma coisa mais sólida, assim, já existe essa formação. Isso, e eles citam casos anteriores, do tipo, foi aí que o Firmino perdeu o braço. É isso. E foi aí que o Remy fez tal coisa, sabe? Sim. Talvez um dia saiam uns livros assim, tipo Guanabara Begins. Então, eu fiquei pensando, né? Falei, nossa, eles podiam fazer um desses, né? Prequels da Guanabara Real. O livro de como o Firmino perde o braço. É formada a agência. Os casos anteriores. E a Maria Teresa tem uma parte que ela cita, eu até marquei isso no Kindle, que ela tá falando sobre uma amiga dela que morou com ela na rua, né? Porque ela morou na rua por um bom tempo, a Maria Teresa, que é a Júlia. E ela tinha certeza que o irmão dela, da Maria Teresa, que assassinou os pais dela quando ela tinha 12 anos. Ele dá bastante background sobre os personagens, inclusive quando o Remy também vai encontrar aquela mulher lá, a Caterina? Caterina, ter envolvimento dos personagens com coisas anteriores, a rodo, assim. Na verdade, eu acho que quando cada um dos autores teve que falar, puta, vou ter que desenvolver esse personagem, eles já pensaram assim, não, mas desenvolve qual seria todo o background desse personagem, sabe? Pra você colocar trechos desse background sendo reiterados, assim, na história, né? Eles ressurgindo, assim, o passado ressurge e tal, é normal isso, né? Isso me lembra um pouco, assim, tipo uma sessão de RPG, sabe? Tipo, faz o background do seu personagem, sabe? Escreve algumas páginas, aí depois o mestre usa pra fazer coisas do passado dele reaparecerem, ou ele ter contatos e tal. Que é normal, né? Mas é passado esse background, mas é nada, assim, extenso, né? São frases jogadas que fazem você entender um pouquinho da personalidade do personagem. Se fala frases jogadas, parece que é tipo um negócio meio desconexo. Não é desconexo. É só assim... São pontuais, assim. Eles aparecem... Pra você entender o personagem, você ter um pouquinho da história deles, mas não pra você saber tudo sobre ele. Uhum. Talvez até pra explorar num livro anterior. Sim. Beleza, o Barão de Desterro é o vilão. É isso que eu tinha falado desde o começo. Tudo combina com eles chegando lá num lugar que eles fazem uns rituais. Eles estão procurando, na verdade, um cara, que é o Jair, que é um músico. Sim. E o Remy acha ele lá nesse lugar, coloca fogo em tudo. A Maria Teresa tá investigando uma parte, o Firmino tá investigando outra. O Firmino, ele encontra um arsenal subterrâneo. E aí eles descobrem que eles estão lidando com uma organização, na verdade, né? Uma espécie de organização, talvez dominada por uma figura central, que a gente acha que seria o Barão do Desterro, a princípio. Ou não, assim. Ou talvez seja um grupo, né? Tipo, de líderes. Não, deixa bem claro no fim do livro que é o Barão. Eu estou criando mistério. Tá bom, vai. Já tá na parte do spoiler. Tá bom. O que ocorre? Não tem um meio que final, né? Não, mas aí eles acham as crianças, os adolescentes, todos nessa câmara que o Firmino vai investigar. Eles conseguem resolver os desaparecimentos do caso que eles estão investigando. O caso deles meio que fecha. Só que não tem, assim, meio que um confronto com o vilão. Não. Que é o que há de se esperar normalmente numa história mais tradicional e tal. Porque a ideia, eu acho que é que o Barão do Desterro seja um arqui-inimigo, assim, uma não o principal, eu acho. Recorrente. Hã? Eu acho que não será ele o principal. Ah, é? Que vai ser o demônio. Ah, não, ok. O demônio, sim. É que o demônio em si como inimigo seria meio bizarro, eu acho. Tipo, ele vai aparecer com certeza, assim. Mas, tipo, ele como inimigo direto da Guanabara, eu acho que não. Acho que seria mais o Barão. Então, mas vamos voltar à cena final, só pra gente falar. Aí ele acha as crianças, as jovens, e elas estão dentro de alguns, tipo uns tanques, assim, sendo mantidas, e ele vê que elas são meio humanos, meio máquinas. E que eles estão fazendo experimentos. Provavelmente eles começaram esses experimentos com pessoas adultas, e viram que não deu muito certo, e começaram a fazer com pessoas mais jovens. A ideia é que com crianças elas se adaptariam melhor, porque meio que fase de crescimento, né? Elas têm uma adaptação forte nessas fases, então elas se adaptariam melhor aos enxertos, tipo meio que enxerto mecânico, assim, que eles colocam, né? E aí que ele encontra Ele encontra a Gorila Cyborg.
tem uma luta. Eu acho bem legal essa parte. Ele apanha, eu achei impressionante. Ele apanha pra caramba, Firmino, que ele, antes disso, ele é quase morto também por um assassino de aluguel, que provavelmente foi o Barão. Não se sabe se foi o Barão ou não que mandou. Tem uma carta ali no fim que explica algumas coisinhas. Sim. É que assim, é meio que a ideia é que nós saibamos mais do que os personagens. É o contrário. Às vezes, um escritor normalmente ele pega um livro, tipo, sei lá, pensa num Sherlock Holmes, assim. Sherlock Holmes é consagrado, etc. Mas existe muito o caso de chegar no fim do livro e o Sherlock Holmes falar um monte de informação que só ele viu e não foi apresentado para o leitor, sabe? Tipo, aquilo aconteceu e vocês não viram, sabe? É igual House. Igual House. O House é baseado no Sherlock Holmes, então. Né? E eu acho que não é o caso aqui. Eu acho que o caso aqui é que a gente recebe muito mais informações que os personagens. Eles chegam às conclusões, mas nós conseguimos montar o quebra-cabeça muito mais fácil, porque nós temos todas as peças de cada um deles antes. E sem falar que nós temos peças adicionais, são as cartas, os jornais, essas coisas, né? E aí o Raimi, ele vê o Jair naquele culto lá maluco do grupo e tenta salvar ele colocando fogo em tudo. Ele grita, melhor Jair se acostumando? Não. Ele vê um Jair e ele bota fogo em tudo. É normal. É um reflexo. Aí eles conseguem resgatar ele, um monte de nobre acaba que são os nobres que fazem parte desse culto. Vários nobres, tem senador, tem de tudo ali. Aí vários deles acabam morrendo lá. Eles acham que o Barão de Desterro está ali, que ele seria um líder, que usa um medalhão. E na verdade ele não está lá. No fim das contas ele manda uma cartinha falando assim, olha, eu coloquei a culpa de tudo em vocês. É melhor vocês saírem correndo. E ele manda tudo o que ele fez. Que é bem interessante, a última parte do livro. E ele agradece a eles ainda, porque ele queria realmente matar todo mundo. Porque com isso ele conseguiria trazer o demônio de volta também e deixar ele mais forte. E precisava de um ritual assim, pra matar várias pessoas. Que foi o que eles conseguiram. Até o Raimi acha estranho. Nossa, que ritual estranho esse e tal. Boaventura e sua impressionante articulação escapar da morte encomendada por Marques. Viu? Não foi o Barão. Então. O Marques, ele é da polícia, que não gosta do Firmino. Isso. Então ele fala que tudo que aconteceu ali, como eles conseguiram as provas praticamente, ele que colocou. Uma prostituta que o Raimi vai ajudar, que é a que dá uma das maiores pistas pra ele que deixou escapar de um ritual. Ele plantou todas as provas pra que eles... Provas não, né? Meio que... Provas não, dicas... As pistas. As pistas. Ele deixa uma trilha. Isso. De propósito pra que eles sigam. Então a gente, no final, a gente fica com aquela cara... E pra que combine nisso. Isso, a gente fica assim, nossa, tipo, eles foram feitos de trouxa no final. E o Barão do Desterro conseguiu cumprir a missão dele e ainda fugiu. É um Thanos mesmo. Carta, no fim, ela se autodestrói. Daí ele fala por assim... Por magia. Não é por magia. Não? Ele não fala. Ele fala assim, o Firmino vai achar que é alguma coisa científica. O Raimi vai achar que é magia. Mas vocês podem achar o que vocês quiserem. Tá. E ele termina assim, uma última pergunta. O que fazem aí parados? Na verdade, ele dá um gancho pra que comece já com bastante ação a próxima história. Provavelmente eles fugindo da polícia. Sim. E é aquele mundo que... Bem diferente do atual também. Em que as pessoas com poder... mais ricas são as que mandam, né, tanto na lei, em tudo. Então... que eles têm grande influência sobre a polícia, sobre a política, sobre tudo. Então, eles sabem que eles têm, a partir do momento que eles estão fazendo investigação, o pessoal da Guanabara Real, eles sabem que eles têm que ter muito cuidado a partir do momento que eles estão indo para pessoas mais poderosas. Sabe o que eu queria? É muito insano. Eu queria que a estátua do Barão fosse um foguete. Tem uma parte que ele fala assim... que é até a parte do Raimi, que ele tá indo resgatar o Jair, e fala assim... eu entrei na nave e eu falei... Nossa, agora eu sei que é nave. Mas quando eu lia sobre nave nos primeiros livros, assim... Que nave, em geral, eles relacionam à igreja, né? Que é onde ficam os fiéis. Sim. Aí eu ficava... Mas que tem uma nave na igreja? Tem uma nave espacial. Não faz sentido.
É que pior que nave ainda pode ser usado em alguns casos de navio, né, também. Também. Porque vem de navio, né? Porque acho que nave é de ship, né? Em inglês. E ship também é navio, né? Eu não sei, mas em português, nave pode ser tanto nave espacial Sim, quanto um lugar onde ficam os fiéis também na igreja. De repente deu uma guinada maluca na história, né? Então. Eu gosto bastante da parte... O Remy, ele é um ocultista, dandy, descendente de índios. Ele é bem miscigenado, né, na verdade. Ele tem um passado bem sofrido também, né? Porque ele chegou a trabalhar num lugar meio que de prostituição contra a vontade dele. É, verdade. E ele conseguiu fugir dali matando todo mundo, praticamente. E aí depois ele começa a se envolver com o ocultismo e tal. E as partes dele de ocultismo são bem interessantes, porque elas misturam um pouco de, religiões afro-brasileiras, com coisa de indígena, então é um ocultismo, assim, meio cósmico, a la Lovecraft, se você for pensar, mas com uma chave bem brasileira, né? Sim. Aqui no caso. Então, acho bem divertido. Ele vai no terreiro, né? Ele vai receber entidades e não sei o quê. O Remy, apesar de ele ter uma aura de misticismo, às vezes ele tem um pouco de uma aura de charlatão. Acho que por causa do jeito que ele fala com as pessoas, sabe? Até o Firmino, por muito tempo, ele não acredita que tem alguma coisa relacionada ao ocultismo nesse caso. Uhum. Ele começa a acreditar só quando as provas levam a ele a isso. Ele é muito mais lógico do que os outros personagens, né? Apesar que a Maria Teresa também é uma personagem lógica, ela talvez seja mais um equilíbrio entre os dois, mas é que ela é mais mente aberta, né? E o Remy, ele encara tudo como uma coisa mística, ou uma mensagem, uma coisa astral, sabe? Tudo. Sim. Enquanto o Firmino encara tudo como uma coisa lógica, tem uma explicação natural, não pode ser uma coincidência, não pode ser, sabe? E essa parte mística do Remy vem muito justamente desse lado indígena dele, que ele aprendeu isso com a avó dele. Mas ele ele aprendeu, princípios, né, com a avó dele, mas depois de toda a história dele, ele mergulhou de cabeça no ocultismo mais velho, né? Mas eu acho bem legal, assim, no final das contas, eles ser meio que só uma pequena aventura desse grupo, e uma introdução para outras aventuras, mas assim, é uma introdução já solidificada, né, como a gente falou anteriormente. Já existe a agência Guanabara Real, eles já têm um passado juntos, eles já tiveram problemas, então, todo esse passado, esse background deles, é uma coisa que volta de forma recorrente, assim, em inúmeras formas, né, tanto assim como discussões sobre o braço do Firmino, como sobre personagens que eles vão encontrar, sei lá, um contato da Maria Teresa, um contato do Remy. Tem até uma parte que o Firmino, ele fala assim, que ele precisa ir, se não me engano, no necrotério, ver alguma coisa. E tem um cara que em geral, evita sempre atender ele porque ele é descendente de negro. Mas ele fala assim, o cara, ele nasceu branco, então ele não quer ser relacionado a negro. Ele fala assim, que os negros também não podiam cursar universidade. Sim. Ele não é formado, Firmino, apesar de todo o conhecimento dele. Então tem uns pontos de discussões interessantes. Porque se você for pensar, a lei de abolição de escravatura, ela é de 1888. Sim. Essa história, ela se passa em 1892. Então é uma coisa bem recente. Sim. Não que o Firmino fosse escravo. Ele, nessa época, já tinha bastante... Sim, eles não falam sobre isso. Mas eu acredito que não. Mas é aquela coisa, as pessoas ainda veem como a época anterior. Sim. Muitas vezes, sabe? Sim, é um negócio bem recente. Eles veem a maior parte dos negros como escravo ou ex-escravo, né? Na verdade. Ou até seres inferiores, em muitos casos. Sim. A Maria Teresa também acaba sofrendo preconceito por ser mulher, porque naquela época também não era nem um pouco comum uma mulher sair, trabalhar e conversar com outros homens em geral. E procurar os nobres, né? Mas o legal dela é assim, ela sabe um podre de todo mundo. Sim. Ela deve saber até nosso. Porque quando ela não consegue alguma coisa, ela fala, então, mas sabe aquilo lá que você faz? Que é contra a lei? Então... Sim. Acho que você não ia gostar que tal pessoa soubesse disso, né? Bem por aí. A habilidade dela são as interações sociais, então, você acaba entrando na fofoca com todo mundo, você acaba descobrindo sobre as pessoas, né, na verdade.
E ela tem informantes também, né? Ela tem bastante... Ela é meio que o Varys. Ah, é. Porque ela tem bastante contato com as crianças de rua, né? Sim. E ela consegue descobrir bastante informação a partir daí. Também. Ela meio que cuida das crianças e as crianças trazem informações pra ela também, né? É. Ela usa as crianças, né? Mas não pode falar. Ela não usa. Não? Ela cuida das crianças, porque a amiga dela, a Júlia, Sim. as duas chegaram a trabalhar uma época juntas, mas só que a Júlia acabou morrendo. Não lembro qual foi a doença que ela morreu, mas a Júlia cuidava das crianças e falaram assim que... E ela apresentou as crianças a ela, falando assim que caso ela precisasse de alguma coisa, as crianças precisassem de alguma coisa para recorrer a ela. Sim. Tanto que elas chamam a Maria Teresa de Dona TT. Enfim. A gente vai contar, tipo, todo o livro frase por frase desse jeito. E aí, você recomenda? Acho que depois desse episódio inteiro eu recomendo sim. É lógico. Tá, então pra quem você recomenda? Eu recomendo principalmente pra quem gosta da temática steampunk, se você já jogou Castelo Falkenstein, Reinos de Ferro, quem gosta de fantasia, ficção científica, porque eu acho que é complicado você definir como fantasia, ficção científica, ela é uma mistura, né? Então se você gosta, e pra quem gosta de literatura brasileira em geral. Porque é legal você... Olha só, é no Rio de Janeiro, é no Corcovado que tá acontecendo isso. Por mais que eu nunca tenha ido no Rio de Janeiro, eu sei o que é. Eu já vi uma novela da Globo. Sim. Então, eu sei como é. E isso eu acho muito legal. E você vê que é um livro muito bem escrito. Livro muito bem feito que vai ter continuação. Isso é muito legal, apoiar isso, esse projeto, né? Sim, é verdade. E você? Você recomenda? Eu recomendo. Eu gostei bastante do livro também. Eu acho que ele é um livro bom, não só pra quem gosta de literatura brasileira, viu? Eu acho que ele tem muita referência à literatura clássica em geral, assim. Que a gente considera clássica, mas assim, recente, até moderno, no sentido de séculos, né? Tipo, literatura do século XIX, essas coisas. E começo do século XX, tipo, mesmo a própria base que cada um trouxe pra cada um dos personagens que eles falam, né? Lovecraft, que é parte de um pouco de terror cósmico, que é Agatha Christie, é um pouco de mistério situacional, né? Um pouco de Júlio Verne, que vai ser tecnologia avançada, retrofuturismo, aquele senso de maravilhamento dos caras descobrirem coisas inacreditáveis, assim. Mas, assim, pra eles não é inacreditável, é pra gente, né? Senso de maravilhamento é pra gente, na verdade. Coisas, assim, que não funcionariam nem com a tecnologia de hoje, mas que eles fazem funcionar com motores a vapor, por exemplo. Tem um pouco de cada coisa. Os cenários steampunks mais legais, eu acho que são dessa maneira. Eles têm um pouco de cada coisa, um pouco de tecnologia avançada, um pouquinho de fantasia, um pouquinho de tudo, um pouco de terror, sabe? Até eu acho que por isso que eu gosto. Eu gostei muito quando a gente jogou Reinos de Ferro, mas ainda a gente jogou na versão que era do D&D. Mas Reinos de Ferro ainda era bem fantasia mesmo, né? Mas tem uma parte de ficção também, tem a parte de steampunk bem interessante. Tem. Eu acho que um negócio, assim, que às vezes me parece... A gente sabe que hoje em dia é uma ficção científica, mas é Frankenstein, assim. Frankenstein é um livro que ele é uma mistura de terror com tecnologia, com discussões filosóficas e tal. Eu acho que é isso, essa mistura que acaba criando, assim, da literatura clássica e também das bases de literatura brasileira, que claramente os autores têm, dá pra perceber, algumas influências deles também. Então, eu acho que tudo isso acaba se tornando, assim, uma obra rica, que você percebe, assim, o que há por trás dela. Um enriquecimento de coisas, de informações, de cultura dos autores. Então, eu acho isso legal, bastante, assim, quando você lê um livro e você consegue ter essa impressão deles. Eu acho que pra quem gosta, então, de todas essas coisas, vai ser uma ótima leitura. Uma ótima leitura. Eu acho que vale a pena, então... Guanabara Real, A Alcova da Morte, que é o início da aventura dos detetives da Guanabara Real. Aí agora a gente espera as próximas interações, as próximas aventuras da Guanabara. Espero que saia logo. A gente soube que os autores eles começaram a se reunir já para pensar na continuação. Eu tô torcendo por ela. Então é isso. Sim, essa foi a nossa opinião sobre o Guanabara Real. Nossa opinião bem longa, né? Deixe nos seus comentários se você já leu o livro, se você gostou, se você pretende ler, se você não gostou.
Acontece. É isso aí, fale pra gente. E tente dar essa chance pra uma fantasia brasileira bem legal. Uma ficção brasileira bem legal. Bem diferente e bem interessante. Lembrando que nós estamos no Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Temos o blog do Grifo Nosso, Rei Grifo. E também estamos no SoundCloud. Você pode nos encontrar também em qualquer agregador de podcast. E você também pode assinar diretamente o nosso feed. Isso. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. E bem-vindo ao Canavial.